Hoje nós vamos tratar desse tema que é a paz do cristão. Então, de alguma maneira, já no título, nós estamos fazendo referência a uma paz que provém da graça de Deus, provém da vida cristã. E com isso nós falamos de uma paz fruto da vida interior, fruto da vida sobrenatural e fruto da graça que todos nós sabemos que a graça divina, que a graça é criada por Deus e nós recebemos as graças, a principal através do batismo que nós recebemos o perdão do pecado e a graça que nos faz filhos de Deus. Uma graça só, ela tem um valor descomunal, infinito, comparativamente aos bens materiais. Imagine o seguinte, às vezes nós estamos sufocados, procurando coisas, aquele trabalho, isso eu não estou dizendo que nós vamos fazer aqui uma divisão de mais ou menos esforço. Nós temos que cuidar dos nossos deveres, de garantir o nosso futuro, o bem-estar da família. Porém, é sempre bom ter em conta que todos os esforços por adquirir bens naturais, por mais que a gente atingisse todos os bens da terra, pela infinidade desses bens materiais, a somatória de todos não equivale nem de longe ao bem de uma só graça de Deus. Portanto, vamos pensar, se nós às vezes nos preocupamos, nos apoquentamos, estamos atrás de tantas coisas, caímos na ansiedade, caímos numa preocupação excessiva que mais parece avareza ou falta de esperança, falta de abandono ou confiança em Deus. Não estou querendo cair no erro extremo que seria o pietismo, o quietismo, o providencialismo. Não caímos em nenhum desses elementos. É preciso confiar em Deus, abandonar-se nas mãos de Deus, sabendo que a graça nos faz adquirir a condição de filhos de Deus, que nos faz herdeiros do céu e possuidores da realeza divina já. E às vezes nós estamos com uma grande preocupação, uma ansiedade, e os bens que nós temos, o bem da graça está tão próximo de nós, é como um mar de doação divina que entra pelos nossos poros, por assim dizer. Podemos receber graças atuais, podemos receber a graça do sacramento da confissão, a graça da Eucaristia, que nós não só recebemos a graça, mas o autor da graça. Quantos dons, dádivas nós temos e temos que agradecer. E a paz do cristão é fruto dessa grande preocupação boa de unir-se e santificar-se, buscar a graça, estar em estado de graça. Quanto não vale estar em estado de graça? Quanto não vale colocar a luta contra o pecado, e não só o pecado mortal, mas aquele pecado venial, deliberado, colocar a luta bem longe dos torreões da fortaleza. Essa deve ser a nossa luta. E é nessa luta por buscar a graça de Deus através da oração, dos sacramentos, que nós vamos adquirir o quê? Essa paz interior que o mundo não pode dar. Isso daqui acho que seria quase que uma decorrência, um corolário do que estamos falando. Como é que uma pessoa pode, com as suas forças naturais, numa natureza marcada pelo pecado, e não é verdade que nós experimentamos dentro da nossa alma esses picos da paixão, da ira, da soberba, da inveja, do orgulho? Estou falando paixões grosso modo, não como São Tomás de Aquino, mas falando, uma pessoa que está movida pela inveja, como se entristece do bem dos outros, essa pessoa pode ter paz na alma se vive com um rancor na alma, se tem um ressentimento. Há pessoas que têm ressentimento por 40 anos, 50 anos. Basta ver a pessoa que lhe fez uma pequena ofensa. Outro dia me dizia um amigo, puxa, encontrei uma pessoa depois de muito tempo, nós fizemos um concurso para quem ficava com o papel de
de uma peça de teatro na escola. Então, e hoje é uma pessoa muito famosa, né? Essa pessoa, não vou dizer nomes, mas disse aquilo, né? Que de repente ele foi visitar uma pessoa, foi assistir uma peça de teatro, porque hoje é um grande nome, e foi cumprimentar, a pessoa entortou o nariz, né? Como que se tivesse, depois de tanto tempo, ressurgido aquele sentimento de inveja por ter perdido o concurso, sei lá o quê. Enfim, isso é a apreciação desse amigo. Como pode nascer a paz interior para uma pessoa que tem esse poço, melhor, esse caldo no coração, esse fel no coração? Essa paz interior tem que ser ganha pela nossa luta espiritual, pela nossa união com Cristo. Vamos falar numa palavra só, e esse deve ser o nosso caminho, pelo menos todos nós lutarmos por isso, de nos identificarmos com Cristo, buscar a Cristo, encontrá-lo, amá-lo, possuí-lo assim, definitivamente, pondo o nosso coração na cruz. Os primeiros cristãos, eles ganharam consciência desse elemento distintivo do cristão. Eu vos dou uma paz que o mundo não vos dá, diz Cristo. Eu vos dou a paz vos dou, mas não a paz do mundo, do mundano. Achar que a paz é a paz do pântano. O pântano não tem movimento, não tem nada, mas tem aquilo lá, está fermentando. Não é uma paz de fugir dos problemas, não é uma paz da abdicação dos nossos deveres, não é uma paz que é para sossegar flegmaticamente os nossos movimentos internos de ira ou de cólera. Nós temos que canalizar esse nosso interior para Deus e transformar as paixões, que não são nem boas nem más. Se um medo nos aparece na alma, uma irritação nos aparece na alma, parece que vai nos dominar, se uma reação de, enfim, de ressentimento pode aparecer no coração, vamos transformar isso pelos motivos sobrenaturais, os motivos de perdão, de misericórdia. Se aparece um possível ressentimento, vamos fazer atos de misericórdia, de perdão, de desculpa, de procurar imitar a Cristo, perdoai-os porque não sabem o que fazem, e assim nós vamos transformando essas quase que picadas ou espinhos da convivência diária, das situações do dia a dia, em meios de santificação. Os primeiros cristãos, eles se cumprimentavam desejando a paz para os outros, e a paz por toda a vida e por toda a eternidade. E, diferentemente de nós, que nos dias de hoje, tudo bem? Nós, nos dias de hoje, cumprimentamos mais as pessoas, bom dia, boa tarde, até amanhã. É um cumprimento no efêmero, né? No dia a dia. Nós temos que desejar à nossa volta a paz, porém, a paz é uma conquista a partir do nosso interior. Nós não poderemos dar a paz se não tivermos pacificado o nosso interior. Poxa, como é que uma pessoa que anda preocupada com tantas coisas que não são o eterno, mas são o passageiro, e aquilo devora a sua própria vida, essa pessoa como pode transmitir a paz para um filho, transmitir a paz para a família, num momento de dificuldade econômica, num apuro profissional, com alguma coisa que está acontecendo no prédio, porque aconteceu aí em algum lugar, pegou fogo nunca tenha acontecido no primeiro andar do prédio, pegou fogo e acabou toda a luz de um prédio inteiro, e o pessoal teve que deixar o prédio. Às vezes pode ocorrer um infortúnio e nós nos deixamos levar por uma ou por uma visão puramente humana, ou uma falta de confiança em Deus. Cristo não nos dá uma paz qualquer. Dá-nos a sua paz e adverte: não vou lá dou como dá o mundo. Mas dá essa paz de Cristo, que são coisas bem diferentes. E nós vamos ver, em primeiro lugar, o que é essa paz do mundo, que nós estamos vendo aí, que de paz não tem nenhuma. Tem gente que busca a paz na ausência de problemas.
Apareceu o problema, é melhor não ter problema para não perder a paz. Não é o caminho, porque nós temos que ser pessoas responsáveis. Seria simplesmente utópico achar que a vida nossa pode se passar sem doenças, sem problemas, sem dificuldades ou sem a existência do pecado. O pecado ronda a humanidade. Nós vemos no dia a dia as consequências das marcas do pecado de origem na vida da sociedade. É só pensar que se a sociedade tivesse como base o senso de justiça, a virtude cardeal da justiça, deixariam de acontecer as mentiras, os fake news, não é? Todas as desavenças desapareceriam por causa dessa virtude da justiça. Que paz? Já pode haver uma sociedade em paz se lhe falta o mais elementar sentido de justiça. Então cada um de nós tem que pensar nisso. E essa paz vem de pacificar nosso interior, não fugir dos problemas, mas procurar viver as virtudes, a paz que é de vivos e não uma paz de mortos. Às vezes a pessoa querendo fugir dos problemas é pensar que é melhor estar morto, assim tem paz. Não é por aí. Outra paz fictícia, que é a paz dos fracos, dos pusilânimes, pusilus anime. Alma muito pequena, mesquinha, amarrada, tão pequeno, mas tão pequenininho, que podemos aplicar aquela imagem do ponto de caminho que todos conhecem, porque um amigo me perguntou, mas Paulo, como é que é esse negócio aí que a gente não pode ser ave de capoeira? O que é esse negócio ave de capoeira? É galinha mesmo, tenta voar, sair do chão, não sai do chão, fica naquele voo raseiro, medíocre. Então, não é essa paz, porque uma pessoa que não levanta voo, enfim, nós somos feitos para a grandeza, somos filhos de Deus. Não é verdade que no Salmo 2, Salmo de Davi, que ali é um salmo messiânico, fala assim, pede-me te darei as nações em herança. Quer dizer, não é pouca coisa. Ao cristão, se pede a Deus o que é preciso, com um sentido sobrenatural, evidentemente que Deus quer nos dar essa realeza mais profunda que é a união com Cristo e ter a vida espiritual, participar da vida eterna. Não é a paz também, não sei se a palavra choca, né? Parece que a sensibilidade moderna vai tirando palavras, vão ficando em desuso, né? Mas a paz dos covardes. Então, está lá a fuga do problema, tá querer meter a cabeça... Bom, eu não sei se isso é verdade, porque um professor especialista na área me diz, Paulo, esse negócio de que a avestruz mete a cara no chão para se esconder por medo, isso não é bem assim, é que pelo hábito que ela tem de comer, é tão alta e tal, que parece que está colocando a cabeça no chão, se esconde a cabeça. Mas vamos pegar essa imagem, que não é por aí, uma paz de covardes, de dar um jeitinho em tudo, contornar as dificuldades, transigir. O negócio é o seguinte, é a relativização das coisas, a extrema tolerância para tudo, pode-se tolerar tudo. Olha, nós temos um respeito enorme às pessoas, não somos contra nada e nem contra ninguém, é a doutrina de Cristo, não somos contra nada nem contra ninguém. Respeitamos o pensamento, as opiniões que possam ter as pessoas. Distinguimos as pessoas dos seus possíveis erros. Agora, aquilo que está errado, aquilo que é pecado, que é claramente errado ou pecado, uma coisa é uma opinião, que até pode ser uma opinião errada, uma opinião pouco sustentável, uma opinião frágil, não tem fundamentação nenhuma. Respeite as opiniões dos outros. Porém, saber distinguir pessoa dos seus erros, respeitar sempre as pessoas, porque são filhos de Deus e pode estar num momento de ignorância muito grande. Muito bem, então, e também essa paz que o mundo promete, não é a paz das pessoas que estão gordinhas, satisfeitas. Porque o evangelho é bastante claro, porque também se engorda o porco, o boi, para o matadouro, né? Tem pessoas que estão muito sossegadas na vida, tem do bom e do melhor, parece que estão em paz com tudo, porque tem
coisas materiais, mas será que isso daí é a paz de Jesus Cristo? Essa paz é uma ficção, porque as paixões estão vivas, presentes na alma. A gente pode ver as paixões através dos pecados capitais, cada um deles dentro da alma. O que o orgulho faz? Faz ferver o nosso eu diante da contrariedade, diante das ofensas. Quer dizer, a caridade vai ficando cada vez mais obscurecida. Não há possibilidade de paz, nem interior, e ser semeadores de paz e de alegria, que essa é a grande meta do cristão, ser semeador de paz e de alegria. Como é que vamos fazer isso se não cultivamos essa paz que vem da luta? Pax in bello. Vocês devem conhecer o latim mais do que eu. Pax in bello. Paz na luta. Bello vem de bélico, né? A paz na luta interior. Com luta, mas a luta verdadeira, apoiada em Deus, apoiada na graça. Então, dessa maneira, nós podemos pacificar o nosso interior. Tu tá brigado com a mulher, ficaram de mal. O que tem que fazer? Tem que lutar contra o orgulho. Procurar perdoar se de alguma maneira houve uma ofensa. Procurar entender, compreender. Nós temos que facilitar as coisas. O orgulho de nada resolve. Porque às vezes nós falamos assim, mas eu tenho razão. Tudo bem, tu tem razão. Mas nenhum... o pensamento, acho que está lá em caminho, no céu não se entra pessoas que têm razão. Entram as pessoas que vivem a caridade, que têm amor de Deus no seu coração, que é a caridade. Então nunca podemos passar por cima da caridade. Ainda que tenhamos razão, nada justifica faltar a virtude mais importante, que é a virtude da caridade. E qual é essa paz do cristão? Olhando pelo prisma positivo. Primeiro, já falamos, a paz significa luta. Luta contra quem? Contra o homem velho. Quem é esse homem velho? Esse apego ao nosso eu. Está muito preso às coisas da terra. Uma coisa é nós amarmos o mundo apaixonadamente para transformar esse mundo e levá-lo para Cristo. Então todos nós temos que amar o nosso trabalho, a nossa família, as coisas que nós temos, mas temos que procurar estar desprendidos dessas coisas da terra. Se uma graça vale mais que o universo inteiro, por que a nossa avidez para possuir isso e aquilo? Ok, se estamos querendo isso e aquilo, por que não colocar um muito maior empenho na busca da graça e dos meios que nos traz a graça de Deus na nossa alma, para que tenhamos paz interior? Vamos dar uma olhada com carinho nisso. Às vezes tem pessoas que ficam patinando num plano de vida espiritual, mas patinando mesmo, como se estivesse sob o gelo. Patina, a leitura não encaixou. Assistir missa mais uma vez, não está encaixando. A confissão só de Páscoa em Páscoa e olha lá. E a coisa vai diminuindo o fervor da caridade na alma, até chegar a um ponto que a pessoa está indiferente às coisas de Deus. Que paz pode ter, então, uma pessoa que não luta? E o centro de gravidade da paz, onde está? Dentro de nós. Às vezes nós temos que falar, não, mas para ter paz é preciso ter um equilíbrio de forças. Para com isso, não? O que precisamos é sossegar o nosso interior e estar unidos a Deus. Então, é uma paz interior. Não deve ser procurada nas circunstâncias favoráveis, por exemplo, na ordem externa. Não, a hora que eu conseguir, estiver mais organizado na minha vida profissional, aí sim eu vou ter paz. Puxa, se não se resolver aquele problema na empresa, aí eu vou ter paz. Essa mística, São José Maria sabe como é que chamava? Em caminho? Utilizava em espanhol, fica mais claro. Uma mística hojalatera. Hoja é folha, lata. Depois o Gustavo Medina precisa explicar para a gente com detalhe, mais aí no final. Então, é a mística de
lata barata. É o cara, então, e que faz o jogo de Oxalá. Puxa, se eu tivesse outro trabalho, se eu não fosse professor, ou se eu não fosse advogado, se eu fosse médico, e se aí eu teria a paz. Olha, essa paz é a mística do Oxalá. Quem sabe se eu tivesse... Então isso é a queixa, é a desculpa, porque no fundo é para encobrir uma falta de luta espiritual. Essa paz interior deve ser procurada no núcleo essencial, no permanente. O que é o essencial? O que é o permanente? O que é o efêmero? O que é o mutável? Nós sabemos que este mundo passa. A figura deste mundo passa. Temos que lutar não contra aquele que pode tirar-nos a vida corporal. Temos que lutar, sobretudo, para aquele que pode fazer perder a nossa alma, que é o diabo, que tem todo o interesse, por ódio a Deus, em nos afastar da vida eterna. Agora, o que está nos impedindo de viver essa vida interior em união com Deus? Eu estava pensando, ao preparar essa palestra, que uma pessoa que colocasse como meta, o objetivo da sua vida espiritual, da sua vida interior, estar unido a Deus, que é o sumo bem, o máximo bem, está atingindo o máximo de paz possível, ainda que limitada, nesta vida. E que já é preparação para essa paz na eternidade. Mas uma paz que não é uma paz inativa, passiva. Nós sabemos que a vida eterna, a vida de união com Deus, é um saciar sem terminar, sem fim, na posse do bem que é Deus. Então, procurar aderir à nossa vontade à vontade de Deus. E para isso é preciso buscar exemplos na vida de Cristo. Não sou eu, São Paulo dizia, não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E vamos por esse caminho. Agora, o diagnóstico é este. Quem somos nós? Pessoas marcadas pelo pecado, resgatadas pela graça, que precisam lutar permanentemente contra essas paixões que nos puxam para baixo, e o diagnóstico está muito bem claro. Nós temos as paixões que nos desequilibram. Temos que transformar o nosso interior numa luta séria por vencer esse desequilíbrio profundo que temos dentro da alma, porque perdemos a guarda da vista, nos deixamos levar pela paixão da concupiscência, porque julgamos e somos pessoas que se deixam levar por juízos precipitados, inadequados. Bom, esse diagnóstico tem que estar claro. Há um conflito permanente entre aquilo que eu devo fazer e aquilo que a minha inclinação passional pede em cada momento. Por vezes acontece aquilo que São Paulo dizia, faço o mal que não quero e não faço o bem que devo fazer. E às vezes estamos nós nesse dilema, nesse problema. Vamos procurar então identificar essas rachaduras que nos fazem perder a paz, que são faltas de unidade de vida. O que é unidade de vida? É que a pessoa está fragmentada. O seu pensamento, o seu coração, as suas obras, cada uma anda por uma parte. Pensa uma coisa, sente outra e age de uma forma diferente. Temos que ter um princípio unificador claríssimo da nossa personalidade. Qual deve ser esse princípio unificador? Vamos pensar um pouquinho. Para um cristão é a fé, apoiar-se definitivamente na fé em Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo, e deve organizar todos os nossos pensamentos, palavras, ações, de acordo com uma fé teologal, aprofundada, profunda, e unir-se assim a Cristo. E o nosso modelo é Cristo, procurar identificar-se com Ele. E o grande mal que tira a paz é o pecado. Se nós pensássemos,
Se nós lutamos por viver as virtudes e, sobretudo, vivendo a caridade, nós afastamos o pecado da nossa alma, nos unimos a Deus, temos paz interior e temos aquilo que os antigos traduziam a paz e definiam da seguinte maneira, como a tranquilidade na ordem, a ordem interior. Então vamos procurar pensar um pouquinho nisso que pode nos ajudar. Caminhos. Vamos falar de alguns caminhos para adquirir essa paz. Para nós, o grande perigo da nossa santidade é a meia santidade, é buscar as coisas às meias, é a mediocridade. E aí nasce a falta de paz. Uma pessoa que não leva a sério, não está levando profundamente o foco que é ser santo, buscar a santidade. Então, o que nós temos que fazer? Primeiro, buscar essa reconciliação permanente com Deus, através da confissão sacramental. Que paz dá a confissão frequente. Vamos procurar estabilizar esse propósito da confissão frequente. Depois, unir-se com Deus e inicia-se um processo que quebram essas fases de paz armada e a seguir uma coexistência pacífica para depois estar assim numa verdadeira amizade com Deus. Voltando, às vezes se pensa que a paz é uma paz de uma luta armada e não é assim, porque deve estar imersa na caridade, ou é simplesmente indiferença, coexistência pacífica no final nós temos que ser pessoas que amam, amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Bom, então, ir por esse caminho de luta, uma luta interior e de união com Deus. Pode haver ocasiões na nossa vida, cada um de nós, pela fragilidade, que a paz interior fique ameaçada por acontecimentos difíceis, né? A doença de um filho, às vezes a morte de alguma pessoa, de um familiar. E nós temos que ter uma fé robusta, confiar plenamente em Deus, que Deus permite, quando permite determinadas dores, sacrifícios, né? Cruz, porque quer dar muitos bens através da cruz. Então procurar crescer em fé. Para ter paz não é buscar a insensibilidade à dor, ao sacrifício, à cruz. Nós sentimos o peso da cruz, mas saber transformar aquela cruz, porque amamos, porque a levamos não de rastros, mas levamos levantada e vemos um sentido na cruz, isso nos traz paz na dor, paz no sacrifício, paz no meio das contrariedades. Se pode viver plenamente essa felicidade no meio das dificuldades. Como vamos pôr? Que meios vamos colocar? Primeiro, procurar fazer oração mental. Estamos fazendo esses minutos de oração todos os dias, em silêncio, buscando um texto do Evangelho, um texto, pontos de caminho para fazer reflexão, essa oração mental. Falar do quê? Dele e de ti. Dele, de Deus e de ti, de preocupações, tristezas, sucessos, fracassos, ideais nobres, espírito apostólico, desejo de crescimento no trabalho profissional para santificar esse trabalho e transformar essa realidade com o espírito cristão. A oração é como aquela distância necessária, diz aqui um autor, ao atleta para ganhar impulso. Aquele atleta que pega uma distância e vai fazer um pulo em altura e vai aquela vara e para dar esse pulo pega um impulso. A oração vem a ser, a oração, a graça nos dá a capacidade de dar esse pulo em altura, que no fundo é transcender a essas coisas tão comezinhas, pequenas do dia a dia que nos afastam de Deus. E procurar também falar, abrir a alma na confissão, com um sacerdote desses que se sentam no confessionário e vão confessar as pessoas,
ou com aquele amigo que nós habitualmente trocamos ideias, porque tem uma formação, que tem critério que pode nos ajudar. A paz é algo que se adquire, é uma virtude, é um hábito, uma qualidade estável que se adquire à base de prática, de atos, e é como decorrência desses aspectos das virtudes. Se estamos mais unidos a Deus, teremos paz interior. É uma paz que o mundo não pode dar e que nós temos e vai se transbordar em alegria dentro da nossa alma. Então a paz é assim, algo que se adquire, uma virtude e que se forja. Ela é forjada e é preciso preservá-la. É insuficiente falar preservá-la, aumentá-la, crescer nela, porque queremos, porque na caridade não podemos colocar medida, ter medida em tudo, menos no amor. O amor que é a caridade. Vamos procurar dar esse passo. E, por fim, quase que como consequência natural, não é verdade que todos nós podemos ser instrumentos de transmissão ou de semeadores de paz e de alegria à nossa volta? Será que nós, no ambiente que nós estamos, em casa, no trabalho, somos dessas pessoas que, por essa circunstância, porque tratamos mais a Deus, sem fazer coisas estranhas, somos pessoas mais harmônicas, mais equilibradas, mais sintonizadas, que têm uma perspectiva muito mais elevada do que as insatisfações puramente partidárias, digamos, né? Porque às vezes, quanto ódio está aparecendo por posições antagônicas entre pessoas, famílias, o que for, né? Agora é período de eleições, as coisas vão ficando cada vez mais intrincadas. Vamos procurar estar acima de tudo isso daí, não deixar que entre essa falta de paz ou transmitir, enfim, ansiedade, falta de sossego para as pessoas que estão à nossa volta. Então buscar essa paz consigo mesmo, que é a verdadeira paz, é a união com Deus, a vida de oração, a vida sacramental, procurar ter um bom nível de vida espiritual através do plano de vida, semear alegria e paz no ambiente de trabalho. Como podemos fazer isso? Pensarmos um pouquinho. Às vezes basta que uma pessoa num determinado ambiente tenha já, enfim, uma atuação de maior bom humor, um olhar positivo e esperançado sobre essas realidades. No convívio familiar, não é verdade que teríamos que ser exímios no meio familiar, ser semeadores de paz e de alegria, que nosso lar seja um lar luminoso e alegre. Será que está sendo assim, lar luminoso e alegre? Não, é um desafio. Mas com a caridade, com o amor de Deus, é possível. E podemos nos esforçar, por citar aqui por último, não apenas não perder a paz. Não, eu já estou ganhando porque eu não perco a paz. Eu resisto estoicamente às provocações. Não é isso. Tem que ir muito mais longe. Ser semeadores positivamente de paz e de alegria. E para isso empenhar-se em aproximar pessoas, homens, as pessoas, todos que estão à nossa volta, aproximá-los de Deus. Que tipo de guerra que nós vamos promover? Temos que promover uma guerra? Sim, uma guerra de paz e de alegria entre as pessoas. Para que esses amigos, colegas, etc., se convençam de que só em Deus, por Ele, com Ele e nele, aí é usar, por Ele, fim, com Ele, Ele nos leva, né? Por Ele, com Ele e nele, nessa vida em Cristo, que nós podemos adquirir, porque sabemos o caminho, é a união com Cristo na Eucaristia. Temos aqui muito material para a gente pensar, né? Muito material para refletir. Caminho, Suco, Forja, tem muito material para a gente refletir sobre a paz. E no momento de tanto antagonismo que a gente encontra na sociedade, né? As polarizações, nós temos que ser assim, grandes caras
que sabem fazer essas pontes, não é? De tal maneira que brilhe mais a caridade nessas relações de pessoas no meio do mundo. Gente, eu sei que todo mundo ficou prestando atenção, com muito carinho, mas se tiver alguma observação, só o Gabriel que ficou aí sem aparecer, o Gabriel Freitas, tá aí sem... Boa, Gabriel. Então, tudo bem? Algum comentário assim? Eu vou escalar alguém para fazer um comentário. Gabriel, fala alguma coisa sobre essa paz. Ele ficou assustado agora. Tranquilo. Bem, tipo, eu não tenho muita experiência, né, com esses assuntos, mas o que eu posso dizer relacionado à minha vida, o homem velho, né, que eu era que agora, certos problemas, assim, não fazem nem cócegas, sabe? Primeiramente porque a gente é criado, digamos assim, quando a gente é criança, né, a gente quer, sei lá, ter o melhor emprego, para ganhar o maior dinheiro, para poder gastar da melhor maneira possível, e a gente vai vendo que a gente vai conquistando certas coisas. Por exemplo, eu conseguia conhecimento, eu conseguia cachês, tudo na minha área, né? Mas faltava sempre alguma coisa, porque isso não completa a gente. E precisou descer ao fundo do poço para poder entender como que funciona, né? Então, no momento que a gente sabe, a gente consegue entender nosso nada, a gente consegue perceber que a gente depende de Deus, a gente sabe a providência e a partir daí vai vindo uma paz. E óbvio, a gente tem esses métodos, né? Eu acho que a confissão e a comunhão frequente é algo que nos ajuda, né, a manter nesse caminho de paz. Então, e as próprias virtudes, né, quando a gente vai adquirindo-as, o que acontece? Você tem ferramentas para lidar com certas contrariedades da vida, né? Porque às vezes quando algo contraria a gente, aí contraria a nossa vontade, a gente se torna impaciente, a gente se torna mais agressivo. Isso acontece demais comigo, assim. Eu estou estudando às vezes, aí o instrumento é um negócio ingrato. Você passa, sei lá, você estudou um pouquinho menos no dia anterior, outro dia desandou tudo, entendeu? E entender que é assim, a vida acontece, altos e baixos, né? E antigamente ficava muito estressado, hoje em dia não faz nem cócega certos problemas, né? Também com certas contrariedades, né? Tipo, faculdade, por exemplo. É um ambiente estranho, tem de tudo. Ainda mais no curso de artes que eu cursei. Tinha de tudo quanto a gente, ideologias pra lá e pra cá, e pelo que eu percebi, assim, sei lá, me corrija se estiver errado, mas a minha esperança não está em ideologia. A minha esperança tem que estar em Deus, entendeu? Se a minha esperança estiver em ideologia, rapaz, tá pegando a caneta pro diabo escrever a sua vida, entendeu? Basicamente isso. Assim, eu não tenho muita experiência nas coisas, mas é o que eu tô vendo, assim, agindo, né? Então, por exemplo, eu percebo amigos meus que são médicos, por exemplo. Foi dado na vida deles, foi apresentado, né, para eles que faz o vestibular de medicina e pronto, passe e a vida está resolvida. Muitos deles estão depressivos. Muitos deles passaram por uma prova de residência, então ganhou. Eu tenho um amigo que está ganhando 18 mil reais aqui no interior e tem problemas, assim, sabe? Mas, velho, dinheiro não é tudo, eu não tenho nada, tô tranquilo, sabe? Sabe, assim, é uma coisa que é impressionante, quando a gente tenta praticar essa virtude, essas virtudes, né? O amor ao próximo. Na verdade, quando você... Sabe aquela pessoa que estressa a gente assim, e você dirige uma palavra de carinho? É incrível que dentro da gente se sente bem. Eu não sabia disso, entendeu? Na minha cabeça eu tinha que devadiar e tudo provar que tá certo. E como o senhor disse, né? Não entra no céu quem tem a razão. Entra no céu quem pratica caridade. Isso é uma coisa realmente muito... de se pensar, né? Porque hoje em dia a gente está o mundo é uma luta, esse mundo polarizado de pessoas que estão querendo lutar, querendo mostrar que tem a razão. Elas defendem as ideias, né? A ideia, desapropriam tanto da ideia, que é algo assim, eu tenho que defender minha ideia, não importa se ela é voltada à realidade ou não. Eu tenho que defender essa ideia, não importa. Entendeu? Mas o mundo tá assim.
Às vezes, sei lá, tem uma ideia que não faz nem sentido algum na realidade, mas só porque o cara daquela ideia que defende aquilo ali, eu vou defender. É tipo isso é cegueira total, entendeu? Então, é um caminho... Aí, ser caridoso às pessoas, tentar entender e mostrar um outro lado de uma maneira amorosa, né, da maneira mais pacífica, porque, como dizem Caminho, né, com essa cara de ódio, não vai, como é que vai conquistar pessoas para Cristo? É. A gente tem que exteriorizar essa paz para as pessoas. Perfeitamente. É isso que eu vejo. Muito bom, tá bom. Alguém mais queria uma observação, assim, fazer um... Tá sem som, Gustavo? Tá mutado, professor. Agora ainda, agora sim. Agora sim. Bom, fico feliz de ouvir a Gabriel, né? Que ainda está com muita informação em cima para organizar, mas fico feliz. Paulo, não, na última círculo de estudos doutrinários, né, percebi que seria bem interessante tu mencionaste agora a questão da importância e ação da graça, né, para entendermos muito melhor como ponderar realmente isso. Como tu bem falaste, não há comparação entre a realidade sobrenatural e a realidade natural em termos de valor. Mas, naturalmente, eu diria que, infelizmente, é uma coisa que se nos escapa muito rápido. Né? Tem um livro aí que chegou em casa ainda há pouco, que se chama O Espírito Santo e Sua Santo, de Leon President, que está bem na cara, né? Tratando desse assunto. Vamos ver que ensinamentos traz. Né? Eu não peguei o final. Então, a da encíclica... Encíclica é renovável, que escreveu, mas está falando do livro. Sim. Não, o livro que chegou em casa recentemente sobre a ação do Espírito Santo, de Leão XIII. Ah, tá. Do Leão XIII. Não, aquele motor a explicar. Eu acho que esse é um tema bem interessante para considerar, obviamente, nesse programa de formação. Você está sugerindo que você ia fazer algum tema de formação sobre a graça de Deus, é isso? Isso. Como atua a necessidade de distinguir a graça atual da graça sacramental, a graça efetiva, todas as coisas importantes para a gente entender e praticar a economia da graça, vamos dizer assim. Podemos fazer no próximo tema sobre a graça de Deus. Próximo tema. Eu estou lendo um livro do Schieben, As Maravilhas da Graça. Estou relendo. É de uma beleza, assim, Então, vamos pegar a estrutura, assim, porque é bom ter isso presente, porque às vezes a gente se estressa com tanta coisa e temos à mão os meios de atingir a graça, crescer na graça de Deus de uma forma impressionante, né? Com os meios que nós temos, a oração, a busca da confissão, o plano de vida espiritual, quantas graças de Deus a gente recebe. Bom, muito bem. Bom, gente, para não prolongar muito, né? Então a gente fica... Tinha mais alguém que queria falar? Não sei. Então, nisso aí, estamos vendo a ver se organizamos um retiro com o Padre Rodolfo. Mas aí eu estou atento, porque como as mulheres começam primeiro com o fundamental, sim. Pois é. Aí
Estamos falando para ver como vamos sincronizar, porque se a gente pode pegar carona e fazermos um retiro, imediatamente pode contatar para que tu venha nessa data e participar, meu Paulo. Por isso eu não tenho combinado o negócio do próximo convite, porque talvez seja um retiro, se Deus quiser. Perfeito, a gente vai, então vamos conversando mais regularmente, a gente combina aí os papos, tá? Ok, tá bom então, vamos rezar uma Ave Maria no final, né? E Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. São Gabriel, rogai por nós. São Paulo, rogai por nós. Bom, pessoal, tudo de bom para vocês. Tchau. Tá, até mais. Tá. Obrigado. Tchau.